Hoje, no programa Saúde em Seu Lar, nós vamos ensinar a você como emagrecer. Você deve estar se perguntando, como assim? Emagrecer com saúde, emagrecer sem tomar medicamentos, emagrecer sem fórmulas mirabolantes, milagrosas, que acabam muitas vezes prejudicando muito mais que ajudando. Como emagrecer com saúde? Primeiramente, a pessoa tem que querer, decidir que é importante para a sua vida, não só para a estética, mas para a sua saúde física, sua saúde mental, sua saúde espiritual, o seu bem-estar, melhorar a sua autoestima, ser feliz. Nós temos em Poços de Caldas um programa que se chama Afine-se. Não é exclusivo aqui de Poços, mas nós temos uma satisfação muito grande de ter esse programa em Poços de Caldas, que é um programa de emagrecimento estratégico, né? Vou conversar aqui com a responsável em Poços de Caldas por esse programa, que existem em muitos locais do Brasil. É um programa baseado em evidência científica, né? Realmente emagrecimento fisiológico, emagrecimento saudável. Muitas pessoas às vezes emagrecem muito com fórmulas e medicamentos, acabam ficando doentes, com aparência de doente, com aparência de pessoa fraca, com aparência pálida. Neste programa existe toda uma estrutura com profissionais capacitados, com nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, estrategista no emagrecimento, que é o caso com quem eu vou fazer a entrevista hoje, que é a Michele, que faz com que haja uma mudança de cultura, uma mudança de hábito. Realmente as pessoas, elas aprendem a comer, aprendem a viver. Vocês devem estar se perguntando, mas depois não existe aquele efeito sanfona? Vocês vão ver que neste programa, como há uma mudança da cabeça, uma mudança cultural e de hábito, né? Não haverá o efeito sanfona, porque você vai aprender o melhor dizendo, vai amar fazer uma dieta saudável e ter qualidade de vida e se divertir e poder viver feliz. Quero convidar vocês a não perder esse programa, ficarem conosco, assistirem, e quero lembrar mais uma vez o programa pelo canal do YouTube, Doutora Regina Sioffin, que o programa ficará à disposição de todos vocês. Não saio daí que eu volto já já com Michele Zétula, que vai conversar conosco sobre tudo isso. Volto em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje nós vamos falar de um assunto muito gostoso de se falar. Como emagrecer, mas emagrecer com saúde, com equilíbrio, obedecendo a um fisiologismo. É fundamental que as pessoas entendam que tem que emagrecer, sim, importantíssimo, mas como emagrecer e continuar saudável? Não é verdade? Muitas pessoas, às vezes, usam fórmulas mirabolantes, medicamentos, e que acabam mais prejudicando do que ajudando. E tenho o prazer de receber aqui a Michele Zétula, que é fisioterapeuta, e ela é estrategista em emagrecimento, né? Faz um trabalho fantástico aqui em Poços de Caldas, e eu não poderia deixar de trazer a Michele aqui no Saúde em Seu Lar para conversarmos sobre esse programa, como é que tudo acontece, enfim, algo inovador em Poços de Caldas e que tenho certeza tem auxiliado muitas pessoas, e não vai ser diferente com você que nos assistir e compreender o tanto que é importante realmente hoje cuidar da sua aparência, não só na questão da saúde, do metabolismo, mas também na autoestima, né? As pessoas se sentirem bem, ficarem felizes, né? Muitas pessoas olham no espelho e falam, olha, eu não estou bem comigo mesmo, mas temos que buscar o caminho, e o caminho está aqui. Vocês vão ver comigo hoje. Michele, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E eu acho que eu abri o programa certinho, né? Sim, 100%. Dizendo da importância
do emagrecimento, do combate a essa obesidade que hoje assola a população. Nos Estados Unidos nós temos mais de 70% de obesos. Sim. E o Brasil não está indo para o mesmo caminho. Já está mais de 50% já das pessoas em sobrepeso aqui no Brasil. Hoje em dia o Brasil é tido, a questão da obesidade é tido como caso de saúde pública, né? Sim. Então o que acontece? Já se tomou consciência de que problemas como hipertensão, diabetes, coisas mais graves, AVC, infartos, eles muitas das vezes vêm provenientes dessa questão da obesidade, do sobrepeso. Às vezes algumas pessoas até estão no peso ideal, mas se alimentam tão mal que o sistema imunológico, a parte fisiológica dela. E uma coisa que você falou muito importante, que muita gente às vezes fica com um pouco de dedos de falar e fala assim, não, eu tô aqui por conta da minha saúde que eu quero emagrecer. Mas hoje em dia parece que as pessoas têm um pouco de preconceito em falar, eu quero emagrecer para ficar mais bonita, para me sentir melhor, para ter melhor autoestima. E é uma coisa que também influencia a saúde da pessoa, porque vai além da questão só de se olhar no espelho e se gostar. Quando a gente se ama, muita coisa na nossa vida dá mais certo, as coisas fluem melhor, você consegue ter um contato, ser mais positiva, vestir uma roupa, se sentir bem, se olhar no espelho e se achar bonita. Então, a saúde psicológica, a gente sabe, isso é comprovado cientificamente, que a saúde psicológica ela afeta a saúde física e não é só uma questão então de saúde física, né, propriamente dito, direto. Então vem da questão da parte mental. E a pessoa que tem esse descontrole psicológico mesmo em relação com o corpo dela, com a imagem corporal, ela acaba refletindo em muitas outras coisas. Com certeza, Michele. Eu digo sempre, falo aqui no programa, quando nós tratamos de assunto, o transtorno de ansiedade, que hoje o transtorno de ansiedade generalizado, muitas vezes, e a depressão, né? Muitas vezes está intimamente relacionado com o seu bem-estar, a sua aparência, né? Muitas pessoas sofrem bullying, a gente sabe disso, né? Então, principalmente quando está mais obesa ou então que tem alguma outra alteração que incomoda. Então, eu acho que tá certinho. E eu sempre falo uma coisa: a saúde não é só a saúde física, é saúde mental, a saúde corporal, é claro, orgânica, e a saúde espiritual. E para você estar bem com tudo isso, nós temos que atacar, vamos dizer assim, todos esses pontos. Mas, Michele, você disse aí uma coisa importante. Olha, gente, não é só a questão metabólica, a hipertensão, a diabetes, as doenças cardiovasculares, que é o que mais mata no mundo e não é diferente no Brasil. Tem tudo a ver com a questão da obesidade, né? Sim. Chega muita gente lá na clínica pra mim, às vezes em sobrepeso, que já tem uma dessas patologias, e às vezes chega gente obesa na clínica que não tem nada. E já fez exames de sangue e não tá com o colesterol alterado, ele tá normal, tá com a glicemia ok, não tem nada. Mas eu explico pra eles, não é que você não tem nada agora, nesse minuto, que você não pode ter à noite, que você não pode ter amanhã. Porque a pessoa, quando ela tá obesa, ela é uma bomba relógio. Então qualquer coisa que interferir no meio externo dela, vai interferir no interno dela. E uma coisa muito legal, inclusive que a gente trabalha com a Finice nessa parte, é que o problema não é a comida. O problema é o que está fora da comida, é o trabalho, é o relacionamento, é o dinheiro, é a família. Cultura. É a cultura. Que a pessoa o brasileiro ele tem muito essa questão da cultura da comida e o mineiro muito mais. Né? A questão da comidinha da avó, essas questões. E hoje a gente vê que isso vem mudando, as pessoas têm buscado mais saúde, mais bem-estar, ser mais assíduo nas academias ou fazer exercício em casa. Tem muita gente que aderiu a essa questão do exercício em casa também, tem buscado se alimentar melhor e passar isso para as gerações. Então hoje em dia as mulheres não têm mais tempo de ser igual aquelas avós de antigamente, que faziam pão, que faziam bolo, que esperavam com aquela mesa farta. Então isso já é uma vantagem. Em determinados locais que você vai, às vezes tomar um café, Michele, você chega, você não sabe o que você escolhe, mas
Nossa, é muita comida, É muita comida, é muito exagero e muito desperdício, que isso daí vem de crenças nossas. É verdade. Que a gente tem que comer tudo que tá ali, que a gente tem que comer de tudo um pouco, porque a gente não vai ter amanhã. Então isso vem toda de crenças, e o Affinity, ele vai trabalhar a cabeça do paciente. Porque se ele chega num lugar que são coisas que ele normalmente não teria acesso, ele vai querer comer de tudo. Só que aí a gente, com o programa, a gente ensina as pessoas, mostra pra eles que quando eles saírem do programa, eles podem ir num aniversário, pode ir num casamento, pode comer, mas não existe esse negócio de que vai acabar, de que nunca mais vai ter na vida, e que precisa comer até ver o final, e precisa sair passando mal, vomitando, no dia seguinte ficar prostrado. Então, isso é uma coisa de colocar na cabeça mesmo. Eu acho que é uma mudança de cultura, né? Uma mudança, porque a gente observa o seguinte: à medida que as pessoas vão fazendo a dieta, fazendo as orientações e tudo mais, não vai sentindo tanta falta. Com o tempo, parece que o próprio organismo vai até agradecendo. Sim. E aí, eu queria que você... como é que nasceu esse Affinity? Como é que nasceu esse programa? Você que criou esse programa? Não, esse programa, ele é de nível nacional. Então a gente já tem praticamente 800 estrategistas pelo Brasil todo. O Affinity, então, ele tem uma conduta, ele foi estudado, ele foi bolado de uma forma estratégica para que as pessoas conseguissem chegar no emagrecimento rápido e eficaz, sem efeito sanfona. Por quê? Uma coisa, o que acontece? As pessoas, quando elas fazem dieta, a palavra dieta no dicionário, ela é tudo que a gente come. Só que foi tão banalizada a palavra dieta que hoje em dia as pessoas veem a palavra dieta como restrição alimentar, regime. E aí fica aquele negócio pedante, que a hora que você pode comer alguma outra coisa, a pessoa quer comer a vida. Então o Affinity não é dieta, não é regime, é reeducação de hábitos de vida. Igual a gente escova dente, escova cabelo, e a gente criou o hábito, se a gente não fizer, a gente sente falta. O Affinity foi bolado pensando em cima desse conceito, que você vai se alimentar saudável, fazer atividades físicas, vai aprender a controlar suas emoções quando você tiver um problema e não descontar na comida. Então a gente trabalha todas as arestas possíveis para a gente conseguir ter um resultado muito legal de forma acadêmica. Então tudo no Affinity baseado em evidências de programas do Brasil todos, de estudos maravilhosos, para poder chegar nesse emagrecimento inteligente. Então, igual você falou, a partir do momento que você começa a comer melhor, o corpo sente melhor. Então, você precisa de 21 a 90 dias de coisas feitas repetidas para criar um novo hábito. E é isso que o Affinity se mostra dentro do programa, que ele tem um período certo de tempo para que a pessoa faça. Dentro desse período, ela vai criar um hábito de alimentação saudável. E como droga, álcool, fumo, o que acontece? Se a pessoa voltar àquele estímulo, ela volta até a ser viciada àquele estímulo. Então, a questão da alimentação é basicamente a mesma coisa. A pessoa, ao invés de fumar ou beber, ela jogou o vício dela para tampar algum buraquinho dentro dela para comida. Aí nós entraríamos na questão da compulsão. Exatamente. Tem pessoas que comem por impulso e tem pessoas que comem por compulsão. A por impulso é consciente, a compulsiva é inconsciente. Então, muitas vezes chega gente pra mim lá com 30 quilos a mais e fala pra mim: não, Michele, mas eu não como. E aí, faz uma semana que tá no programa, elimina 4 quilos. E aí você fala assim: mas peraí, essa pessoa falou pra mim que não comia. Só que aí ela começa a tomar consciência, ela: nossa, Michele, eu comia mesmo, eu comia isso, eu comia... E às vezes são detalhes tão pequenininhos que o programa é muito legal, que ele é educativo. Então a gente está o tempo todo ensinando os pacientes. A gente não simplesmente joga no colo dele, a gente dá a mão para ele e fica 100% do programa. Eu brinco que é o neném. Neném, quando tá aprendendo a andar, a gente precisa dar a mão para ele, senão ele cai. Então a gente anda o período do programa de mãozinha dada. O paciente aprendeu, acabou o programa, eu solto a mão dele, ele vai sair
andando. Só que o que eu falo é o meu lema de vida. Não tem como ter resultados diferentes com as mesmas atitudes. Então, se você quer resultados diferentes e não tá tendo aqui, muda seu comportamento, muda suas coisas que você vai ter resultados diferentes. Porque o que as pessoas mais falam pra mim quando vão lá na clínica? Mas, Michele, depois que eu acabar o programa, eu vou poder comer não sei o quê, eu vou poder beber não sei o quê, eu vou poder não sei o quê? Aí eu falo, se você voltar a ter a mesma conduta de antes, você vai voltar com o mesmo peso de antes. Mas você vai aprender a comer, vai aprender a ir no churrasco, vai aprender a ingerir bebida alcoólica, vai aprender tudo. Então depois que você aprende, você leva para o resto da vida. E se você aprende a levar isso para o resto da vida, você consegue. Então isso é uma coisa muito importante, porque se a pessoa não cria esse hábito, não cria essa consciência, ela volta a engordar. Porque tem muita gente que vai procurar o programa porque quer emagrecer. Eu quero perder peso. Aí a pessoa que quer perder peso, só ela não quer mudar a cabeça. Aí eu quero perder peso porque é rápido. E aí ela engorda de novo. Sim. Não é milagre, é igual medicação, cirurgia. Não é milagre. Se não muda a cabeça, não muda. É igual a peso. cirurgia bariátrica, né, Michele? Eu tenho vários casos de pessoas, que eu conheço, pessoas que fizeram a bariátrica e que hoje estão praticamente no peso igual antes da cirurgia. Porque não mudou a cabeça. E não entende que a nossa cabeça é que controla tudo isso. Agora, me explica, eu entendi. Então, é um programa, vamos dizer assim, fisiológico. Quer dizer, ele vai numa linha de fisiologismo, uma coisa que meio que natural, sim, porém educativo. Tá? Sim. Então, as pessoas devem estar se perguntando, mas como é que começa tudo isso? Uma pessoa, então eu quero chegar lá na tua clínica, eu estou com 20 quilos a mais, eu estou ou não com algum já distúrbio, uma síndrome metabólica, alguma coisa assim, e fala, olha, eu vim aqui porque eu resolvi, primeira coisa na minha cabeça, a pessoa tem que resolver. Sim. Isso que eu queria que você falasse, e depois já quais são os passos, né? Como é que a coisa realmente na prática acontece? A coisa mais importante que você falou é a pessoa tem que querer. Não adianta a mãe querer, o irmão querer, a família querer, o esposo querer, a mulher querer. Não adianta, tem que partir da gente, porque senão a gente não faz. Tem que ser aquela vontade, aquela coisa lá de dentro, vontade de mudar, querer. Porque quando você quer alguma coisa, você vai atrás. E uma coisa que eu falo sempre, tudo na vida é difícil. A única coisa fácil na vida é ganhar peso. O resto é difícil. É difícil ter relacionamento, é difícil pagar conta, é difícil trabalhar, é difícil acordar cedo para poder trabalhar, tá bonita, impecável todos os dias. Tudo é difícil e a gente consegue tudo, não consegue? Quando quer. Por que emagrecimento não? Porque as pessoas colocaram na cabeça que emagrecer é difícil, que comer que é bom, porque comer porcaria não sei o quê, mas e a saúde, e as outras coisas? Se você dedica, se você põe esforço, você consegue o que você quiser. Então falta as pessoas colocarem esforço. Então quando elas realmente querem, elas se esforçam. Por isso que elas conseguem. E aí quando as pessoas elas tomam essa decisão, elas querem fazer o programa e tudo mais, aí elas entram em contato com a gente, marcam uma avaliação sem compromisso. Na verdade, o sem compromisso eu até tirei um pouco do vocabulário, porque às vezes as pessoas acham que é sem compromisso, não comparece na clínica, sabe? Eu entendi. Aí dá um furo na gente, não tem compromisso de ir. Não, é uma avaliação sem custo. Sem custo, melhor. Aí a pessoa vai lá, faz a avaliação, é 1 hora de avaliação, eu vou fazer a bioimpedância pra ver como que tá a gordura, gordura visceral, que é aquela gordura que dá doença, que é a mais preocupante, aonde que tem flacidez, onde tem celulite, aonde que tá os problemas da pessoa para tratar, para traçar um protocolo que a gente vai fazer dentro do programa. E aí dentro disso aí eu passo o orçamento, porque tem muita gente que às vezes só quer saber preço. Só que se eu não explicar como funciona o programa e ver a pessoa, uma coisa muito interessante, você não vai chamar um pedreiro, ligar pro pedreiro e falar assim, quanto custa, João, quanto que custa pra subir essa parede? Ele não foi lá, ele não viu, ele não sabe onde que é, ele não sabe quanto tempo que ele vai gastar. Não tem como passar um orçamento se eu não ver a pessoa. E a pessoa tem que ter empatia por mim, ver, a gente conversa, troca ideia, ela se abre pra mim, muitas vezes na avaliação, acaba tendo aquela questão, né,
de criar uma intimidade, se sentir à vontade de falar. E eu consigo trabalhar dentro disso também. Então isso acaba ajudando muito. E aí depois disso a pessoa falou, não, Michele, eu quero começar mesmo. Aí a gente já dá início no programa. E aí a pessoa, aí eu já traço, a gente já marca na agenda. Mas normalmente como a agenda é um pouco lotada, eu não consigo por aquela semana. Mas a gente faz a avaliação e já agenda. Então a pessoa tem que ser menos ansiosa, ter um pouquinho de paciência. Porque esperou a vida inteira, né? Michele, nós vamos dar uma paradinha só para eu ir para o nosso intervalo aqui. E aí depois eu gostaria que você continuasse, depois dessa avaliação, o que se faz nesse programa, né? Exatamente, a questão de ter apresentando nutricionista, da psicóloga e tudo. Sim. Não é isso? Eu quero convidar vocês a continuar assistindo Saúde em Seu Lar, hoje falando do programa Afine-se, né? Que é realmente algo assim fantástico dentro de um processo ético, fisiológico e de compromisso realmente com a sua saúde. Eu falo saúde, a gente fala saúde global, né? Lembrar vocês, todo domingo, programa às 19h30 pela TV Poços, né? E com representação às quintas-feiras, 16 horas, sextas-feiras, 6 horas da manhã, já levanta assistindo Saúde em Seu Lar, e pelo nosso canal do YouTube, não é? Doutora Regina Sioff, tá lá o programa, assistir, indicar para os seus amigos, indicar para a família, porque o que nós queremos é ajudar você a ser feliz. Volto em um minutinho aqui com a Michele. Estamos de volta aqui com o programa Saúde em Seu Lar. Quem chegou atrasado aí na sala está perdendo um programa maravilhoso aqui com a Michele. Estamos falando hoje de algo mais light, né? Eu falo aqui de câncer, de doenças tão graves e tudo. E a gente observa que, se a gente quiser, a gente pode ter saúde com peso equilibrado, sem aumento de colesterol, com aumento do HDL, que eu sempre falo aqui. Nós temos que ter muito HDL, gente, porque o HDL varre as nossas artérias, né, Michele? O que faz o HDL? Atividade física, vamos falar aqui. Bom, Michele, aí você já explicou que você faz a avaliação, cada caso é um caso. Deve acontecer muito. Eu fui lá com a Michele, avaliou, mandou fazer isso, aí a outra começa a fazer. Eu tô dizendo isso porque, olha, eu fui lá na doutora Regina, ela passou isso para minha criança e foi bom. Aí começa a usar as mesmas coisas. Eu tenho certeza que isso pode acontecer com você. Sim. Ela me passou isso, olha, beleza, toma beleza, tal. Mas me passa o esquema aí, como é que é o negócio, né? Não é isso? Acontece muito assim, de paciente, às vezes, ir lá na clínica querer só um tratamento estético simples e ela tá precisando perder muito peso. E aí o que acontece? Michele, faz milagre. E aí é questão ética mesmo de trabalho. Eu explico que não é milagre, aí eu dou as opções, aí eu explico sobre o programa. Se eu vejo que a pessoa realmente ela não tá disposta a emagrecer e tudo mais, eu vou com jeitinho até a gente conseguir entrar num consenso para que a pessoa veja que o melhor resultado para ela vai ser aquilo. Tem pessoa que olha assim no espelho e fala, não tô gorda, só tô precisando de uns retoques. Tem bastante gente que chega lá e chama faz dismorfismo, isso você sabe, né? Sim. Dismorfismo. E isso é muito legal, que é por isso que a gente faz a bioimpedância do paciente. Porque de acordo com a minha balança, eu consigo provar para ele por A mais B que o problema dele não é só estético, é de saúde, que o nível dele de gordura tá alterado, se a massa muscular dele não tá legal, se a gordura visceral dele tá alterada, e tem um negócio que a gente chama de idade metabólica, né? Que é a idade que o metabolismo da pessoa tá de acordo com aquelas disfunções e funções que ela tá ali. E aí eu consigo falar pra ele, tem paciente minha que chega lá com 20 anos e tá com idade metabólica de 80. Isso significa que ela tem probabilidade de ter doença de uma mulher de 80 anos com 20 anos. Então é uma coisa muito séria. Então a gente prova, número não mente. Então quando eu provo isso, as pessoas tomam um pouco mais de consciência. Isso é muito bacana. Mas tem muita gente que chega lá com essa distorção de imagem corporal. Exatamente. E tem também as que chegam magras, que querem eliminar lá 15 quilos e malemar a gente consegue tirar uns 8. Mas aí a gente também conversa, às vezes a pessoa chega lá e fala, não, Michele, eu quero eliminar 15 quilos. E eu vejo que ela só tem a possibilidade de eliminar 8, ela entra pro programa já ciente, eu falo, se a gente vê que nos 8 tá legal, a gente vai parar.
mas não parar de fazer o que tá fazendo, Sim, mas sim. a gente vai parar de dar o estímulo para emagrecer. E uma coisa da questão do personalizado que é legal, porque assim, a alimentação do Affinicy, ele pega uma lógica e ele parte do pressuposto que todo mundo deveria comer como é no Affinicy. Então, se todo mundo comesse como é no Affinicy, todo mundo teria saúde, todo mundo teria um peso equilibrado. E a questão emocional que a gente fala, muitas vezes a pessoa acha que ela come porque ela é ansiosa, mas é o contrário. Ela é ansiosa porque ela come. E o que ela come, muitas vezes o açúcar, que é uma coisa que gera dependência, que dá estímulo no cérebro, exatamente como a cocaína faz, que é de euforia depois de depressão. Então, o que acontece? As pessoas, muitas vezes, elas não vão na raiz do problema. E o Affinicy, ele vai na raiz do problema, tanto na parte emocional, quanto na parte fisiológica da alimentação mesmo e exercício físico. Bom, tem lá todo um sistema protocolar, vamos dizer assim, de dieta, né? E que é feita juntamente com uma nutricionista. Não é isso? Isso é importante. Não é você que faz esses ditames que você tem lá, não. Vamos dizer, a sua função dentro do programa, né, Michele? Sim. Os pacientes, eles, tudo do Affinicy, ele foi bolado, esquematizado para ter aquele resultado. A paciente, ela é acompanhada diariamente durante o período que ela tiver pela nutricionista. Então, não é uma coisa que ela vai dali 30 dias, não. Todos os dias ela tem acesso à nutricionista pelo WhatsApp pra gente ir monitorando e fazendo as adequações pertinentes do resultado, com a psicóloga do programa também, que ela trabalha com a estratégia de coaching, que é diferenciado da questão da psicologia. Sim. Então ela trabalha com o processo de coaching de emagrecimento, de reprogramação mental do paciente, e ela também acompanha o paciente diariamente. Como que funciona isso exatamente? As pessoas devem estar se perguntando o que será que a Michele está falando. A gente tem um grupo no WhatsApp do coaching, né? Isso. A gente tem um grupo no WhatsApp e a nutricionista e a psicóloga, elas mandam várias coisas no grupo educativas para os pacientes, coisas de motivação, ensinando o quanto que o açúcar faz mal, a fruta da época, que carne que é mais magra. Então vai passando toda a parte educativa. Aí quando a paciente precisa de um contato mais íntimo, pessoal, ela chama no privado. A técnica de coaching, ela trabalha questões de você resolve o seu problema, você toma autonomia do seu problema, você acha o problema e você descobre a solução sozinha, de acordo com as coisas que a gente leva no caminho. Porque é muito fácil eu virar e falar pra pessoa assim, faz isso, que vai resolver. Só que quando ela acha a solução pela boca dela, que ela encontra lá dentro, é mais fácil ela tomar consciência. Então o coaching trabalha dessa forma com o paciente. Processual, né? Isso. E aí eu acompanho semanalmente as pacientes presencial na clínica para fazerem tratamento estético. E também concomitante, Michele, à medida que a pessoa vai, vamos dizer, perdendo peso, você já vai cuidando da estética. Por exemplo, uma coisa que eu acho que deve ser um problema, né? Você tem experiência mais, mas a gente observa isso, a flacidez. A pessoa perde peso e de repente fica muito flácida. Porque ela não tem a gordura magra, vamos dizer assim, né? O que acontece é o seguinte, quando a pessoa emagrece sem saúde, o que é o sem saúde? Sem atividade física, deixando de comer, passando fome, tomando coisas, remédios e tudo mais, coisas milagrosas. Que não existe. Essas pessoas, elas acabam afetando o colágeno e acabam perdendo músculo, que é a massa magra. Então, na balança, ela pode ter perdido 10 quilos. Mas se você pegar uma pessoa que emagreceu com saúde e essa pessoa que emagreceu sem saúde e as duas perderam 10 quilos, é nítida a diferença. A que emagreceu com saúde parece que ela emagreceu 15 em comparação com a outra. Então, e não parece que está envelhecida, né? Não, ela não fica. Então, assim, a gente tem programa dentro do Affinicy de 2 meses para até 15 quilos. E aí as pessoas ficam assim,
Meu Deus, mas eu vou emagrecer 15 quilos em 2 meses, eu vou ficar envelhecido, eu vou ficar flácido. Então, o programa, ele tem toda a questão. A gente entra com suplementação vitamínica de acordo com o cardápio do paciente. A gente entra com os tratamentos estéticos que vão trabalhar gordura localizada, flacidez, estrias e celulite. Eu trabalho com um tratamento estético lá na clínica diferenciado, que é um tratamento ortomolecular, que ele age a nível celular, nutrindo essas células. E esse tratamento eu consigo trabalhar essas 4 coisas de uma vez só. Então o diferencial lá da minha clínica é justamente esse tratamento ortomolecular, que a gente faz para quê? Para que o paciente emagreça e não sofra depois com a questão da pele. Paciente que já teve aquela pitose, que é a queda mesmo, que já virou um avental, esse daí infelizmente não tem como voltar atrás, mas tem como diminuir demais. Então às vezes o paciente tampava até a cueca, a calcinha com a barriga. A hora que ele emagrece lá os 30 quilos dele, porque tem um programa de 4 meses para aproximadamente 30 quilos, o paciente vai diminuir a barriga, vai continuar com uma dobrinha às vezes, mas a dobrinha tá aqui em cima, você já enxerga a calcinha. E é muito engraçado. Tem pessoa que não enxerga o pé, né? É isso que eu ia comentar. É impressionante. Tem gente... Pessoa que não enxerga o pé. Que não consegue calçar o sapato. Tem gente que não enxerga o próprio pé. Tem gente... Eu tinha uma paciente que ela era uma fofa. Ela tinha 70 anos e ela tirava sarro com tudo. E ela virava e falava assim: ai, Michele, você tá me emagrecendo tanto que antes eu encaixava minha toalha debaixo da barriga pra segurar a toalha aqui debaixo da barriga, agora eu não consigo mais. Aí eu morria de rir dela, porque ela mesma tirava sarro. E realmente, quando ela sentava, a gordura dela vinha aqui no meio da coxa dela. Hoje, já não mais. E o que é o mais legal do Afinice? Muitas vezes o paciente vai lá na clínica e precisa eliminar 15 quilos e elimina 10. Porque pode acontecer, depende do metabolismo. Sim. E da dedicação. Eu falo, se você se dedicar 100%, você tem resultado 100%. Se você dedicar 50%, você tem 50%. Então, não é milagre. Eu tô ali pra ajudar o tempo todo. Então, eu falo pros pacientes: usa e abusa de mim, da psicóloga, da nutricionista durante esse tempo, porque depois você vai estar sozinha, mas você vai ter aprendido. E eu adoro quando os pacientes perdem peso no programa e às vezes não chegam no total que precisariam e depois continuam emagrecendo. Que foi o caso dessa senhora de 70 anos, ela emagreceu 14 quilos dentro do programa, passaram 6 meses, ela emagreceu mais 5 quilos. Então ela foi 6 meses lá na clínica, porque eu sempre continuo com esse contato com os pacientes, que eu acho muito importante, esse carinho, não sair, não quebrar o elo, né? Isso, porque é muito um gostoso. Elo, né? Cria uma questão afetiva. Muito grande. Isso é pessoa... inerente, não dá pra falar que separa, não separa. A gente é um casamento, eu acho que acaba num casamento, daqueles do bom, né? Do bom. Que existem os ruins, horríveis. Mas o casamento bom é aquele que você não consegue mais, né? Você depende, qualquer coisa você tá ligando, viram amigos, né? Às vezes eles continuam me mandando foto, falando: olha, Michele, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu amo de paixão. Então, assim, eu trabalho hoje com emagrecimento porque eu eliminei quase 40 quilos sozinha. Então, eu tendo eliminado sozinha Michele, e demorou isso. Foi um processo difícil e tudo mais. Então, assim, como eu trouxe isso pra mim, eu quero levar isso pras pessoas, porque eu sei que a vida do lado de cá é muito boa. Eu sofri bullying, eu sofri um monte de coisa, mas isso serviu pra me deixar mais forte. Em quanto tempo você perdeu esses 40 quilos? Mas 30, não nesse programa? Não, 30 quilos eu eliminei em 2 anos e meio, 2 anos mais ou menos. Aí eu ficava no efeito sanfona. 5, 8, 10, e aí eu fui. Teve uma vez que eu engordei 12 quilos, eu desesperei, emagreci muito rápido, fiquei com aparência de doente, fiquei horrível. Mas você chegou a tomar algum medicamento? Não. Só atividade física? Sozinha, muita atividade física e melhorando muito a minha alimentação. Só que eu ainda, na época que eu emagreci esses 30 quilos, eu sabia a quantidade, mas eu ainda comia muita coisa de fritura, de farinha, de açúcar. Então, de roupa, tava tudo certo. Tirava a roupa, eu era totalmente infeliz.
porque aí era aquele monte de estria, aquele monte de celulite que eu peguei de sequela. Hoje eu peso o mesmo peso que eu pesei quando eu aparentei que eu estava doente. E não o está mesmo. Tá E não linda, aparento. Né? Porque hoje eu vou à academia todos os dias porque eu criei hábitos. Aí o Affinice, eu passei pelo Affinice no começo do ano passado, retrasado, se eu não me engano, junto com meu noivo. Que o meu noivo também precisava emagrecer para dar um incentivo para ele e porque tudo que eu faço na clínica eu já fiz em mim. Então, se você me perguntar de qualquer coisa lá na clínica, tem na clínica, você já fez? Já fiz. Dói? Eu sei falar de tudo. Então, como que eu não ia passar pelo Affinice? E eu vi que eu achava que eu sabia emagrecer e me manter magra. Eu não sabia. Depois do Affinice, eu realmente tomei outra consciência da minha cabeça, da minha alimentação. Hoje, realmente, eu tenho uma alimentação saudável que eu amo. Porque antigamente eu comia saudável para emagrecer, para me manter magra. Hoje eu como por esses motivos, óbvio, mas porque eu gosto. Então quando a gente gosta do que a gente come, e isso é muito legal. Muita gente fala assim pra mim, Michele, eu não gosto de comer saudável. Ou Michele, eu tenho preguiça. Ou Michele, é caro. Eu provo por A mais B durante o programa que tudo isso daí são as doenças. São as doenças e as coisinhas que a gente pega, às vezes a pessoa fala assim, ah, Michele, mas vou pagar esse programa, não cabe no meu bolso. Aí eu falo pra pessoa, pega o chocolate, a bebida alcoólica, os salgadinhos, as besteiras que você come, faz as contas durante um mês. Sai mais caro do que pagar o programa de emagrecimento que vai te trazer saúde. Além do que, né, Michele? As consequências são depois. Muito eu falo, a gente só não acha tempo e não acha dinheiro porque não é prioridade na nossa vida. Então, se na sua vida é prioridade, saúde, bem-estar, estética, você vai arrumar tempo sim, porque vai ser uma prioridade. E o exercício físico também tá dentro do programa. É isso que eu ia te perguntar. Porque não existe emagrecimento saudável sem atividade física. Porque o que acontece? A hora que você cria o hábito de atividade física, é pro resto da vida. Então, você consegue comer um pedaço de bolo lá depois que você sair do programa e faz exercício físico, tá comendo bem o dia inteiro, a semana toda, não vai te matar. Então, o que acontece? Isso acaba trazendo bastante conforto até para as pessoas pensarem que, que legal, então vou fazer o programa. Porque muita gente fica com medo, mas e aí depois desses 2, 4 meses? Vou fazer o quê? Mas tem como fazer. E aí a gente ensina tudo isso para o paciente. Michele, nós vamos ter que ir para mais um intervalo, estamos quase no final aqui do programa. Vocês viram que fantástico, gente? E aí, né, eu não sabia da história da Michele, né, não sabia que ela também já tinha sido obesa, né, uma obesidade, porque você não é muito alta, né, Michele? Você é alta, mas não é muito, imagina, né, aparenta até mais. Mas você vê que quando a pessoa quer, realmente aqui está um exemplo, né? Um corpão, maravilhosa, linda, feliz da vida. Por que você não pode? Né? Quem está nos assistindo aí, está com esse problema, vivendo esse problema. Por que você não pode? Né? Nós podemos tudo quando nós queremos. Tudo. Eu sempre falo, a única coisa que nós não temos controle é com uma só, com a morte. O restante nós temos controle de tudo, tá bem? Não saiam daí que eu volto um minutinho aqui, encerrando aí o programa com a Michele. Volto já já. Bem, estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar, falando hoje do programa Affinice, né? Com a Michele, que ela é a responsável, vamos dizer, responsável técnica e que trouxe o programa para cá, né? Ela falou no começo do programa Saúde em Seu Lar que existem 800, né, que você falou? 800... Cerca de 800 estrategistas pelo Brasil todo. Porque ela é uma estrategista do emagrecimento, né? A estratégia é a metodologia para que você emagreça com saúde. Michele, nós estamos no finalzinho do programa, só lá você utiliza aparelhos? Que tipos de aparelhos você usa? Gente utiliza aparelho normalmente que é adaptável para o paciente. Então, os produtos ortomoleculares, igual eu falei,
juntamente com o aparelho para trabalhar flacidez, para trabalhar modelagem do corpo. Então, tudo isso são coisas básicas, porque o próprio ortomolecular, os próprios produtos é que fazem a função. O aparelho vem só para dar aquela lapidada, então não precisa de coisa muito mirabolante, porque tem gente que eu vejo aí muitas vezes gastando fortunas de dinheiro com aparelhos caríssimos, que não dá tanto resultado. Entendi. E o ortomolecular, ele tem muito resultado justamente pelos produtos que ele é usado. A criolipólise, Sim. você utiliza? Não no processo do Afinice. A gente utiliza a criolipólise, tanto é que a Fisioclínica, né, ela é pioneira aqui em Poços de Caldas em criolipólise. Quando a gente começou, a gente era em 3 clínicas aqui em 2013. Então, até hoje eu uso a criolipólise, mas ela é mais para um final de emagrecimento. Então, o paciente acabou o programa, tá magro, mas ainda tem algum pneuzinho que ele quer ainda melhorar, porque quanto mais bonito e melhor a gente fica, mais a gente quer. Aí o paciente antes tava com a barriga desse tamanho, tava tudo certo. Aí a hora que ele tá fininho e tem um pneuzinho aqui do lado, não, vamos mudar, porque é assim mesmo, o nosso nível de exigência fica maior, porque você começa claro. a ver e você começa a ficar bem, satisfação, né? É tão bom que aí aquele negócio, eu mesma, a vida inteira fui gordinha, eu tive celulite a vida inteira, desde criança eu tinha celulite, e depois que eu emagreci tudo, a celulite começou a me incomodar, porque antes tinha celulite, tinha gordura, tinha estria, tinha flacidez, tava tudo certo. Aí depois que a gente vai ficando mais exigente e a gente se cuida mais. Isso é muito bom, porque o cuidado nosso, uma coisa que eu falo inclusive pro meu noivo muito, o maior demonstração que a gente pode ter de amor para quem tá com a gente é se cuidar. Não é cuidar do próximo, é se cuidar. Porque se eu não me cuido, eu vou ficar doente. E se eu ficar doente, eu vou sobrar para alguém. E para quem que eu vou sobrar? Para as pessoas que eu amo. Mais próximas, que você ama. Que então, para os meus amigos, para os meus familiares, eles vão sofrer junto comigo. Então, o maior ato de amor que você pode fazer por você, pela sua família, é se cuidar. Eu falo muito que o maior amor que a gente tem que ter na vida não é pelo filho, não é pela mãe, não é pelo pai, é por nós. Porque quando a gente se ama, a gente se cuida, a gente se valoriza e a gente é muito mais feliz. Então, quando você tem esse sentimento de amor próprio, tudo na vida flui muito mais gostoso, tudo é muito mais legal. Eu era uma pessoa depressiva, eu era uma pessoa muito triste, eu gostava de ficar em casa. Quando eu era obesa, eu falava que eu era uma pessoa caseira. Mas aí depois eu descobri que não, porque quem me conhece hoje sabe que cada hora eu tô num lugar, eu não tenho parada. Se precisar ficar a noite inteira virada em algum lugar, eu fico e vou trabalhar bonitinho no dia seguinte. Então eu tenho um pique, uma energia hoje que é fora do comum. Só que antes eu não tinha. Eu achava que eu era caseira, que eu gostava de ficar em casa. Mais em casa. Aí eu brinco, a maior coisa que eu gostava era cinema. Por quê? Tinha pipoca, refrigerante, chocolate, né? E eu ficava sentada, não tinha que fazer nada. Então hoje eu descobri um novo mundo, uma nova coisa. Hoje eu sou muito mais feliz, porque o que a gente come intoxica ou desintoxica nosso corpo. Então pensa num rio, tipo o Tietê. O Tietê é turvo, é feio, os peixes morrem, não vive. E a gente é 60% água. Então o que acontece? Quando você se trata bem, come coisas boas, se exercita e tá bem espiritualmente, igual você falou no começo do programa, que a saúde espiritual também é muito importante, a tua água fica cristalina, os seus peixinhos eles estão muito mais saudáveis, muito mais felizes. Então não tem como não ter disposição, motivação. Todo mundo que começa no programa, com 1 semana e meia, mais ou menos 2, já nota, às vezes nem a questão da balança do peso, já nota, tá mais disposto, mais feliz, mais alegre, mais bem-humorado. É verdade. Eu tô convivendo agora, né, com uma pessoa que tá fazendo o programa, eu já tô notando a diferença, assim, absurda. Entendeu? No humor, na forma de se comportar, realmente é fantástico. Michele, eu queria que você deixasse o endereço, viu, da sua clínica, telefone, tudo que as pessoas que quiserem entrar num programa desse e que estiverem precisando,
A Michele vai deixar aqui o endereço, o telefone, pode deixar, E Michele. uma coisa muito legal é que agora é virada de ano, entram as promessas, né? Então, o que acontece? Agora, Verdade. no final do ano, eu tô só marcando a avaliação para começar em janeiro. Porque festas de final de ano, eu não vou ter tempo ainda de ter trabalhado a cabeça da pessoa. Então, e a minha agenda tá muito lotada, eu não tô conseguindo mais colocar gente. Isso é muito bom. Mas aí, essas pessoas que estão fazendo a avaliação esse ano, eu tô colocando elas já para começar. A gente já abriu a agenda de janeiro. Quer ver se segurar. Porque o pessoal é promessa, a primeira promessa que as pessoas fazem de começo de ano é emagrecer. Então pode contar com a gente que a gente vai estar lá. A gente está situado na Avenida Justino Ribeiro, número 12. É ao lado da Igreja São Judas Tadeu, uma igreja de pedra que tem do lado da loja de rodas também, que tem ali na esquina. Então é muito fácil o acesso lá, é praticamente central. E o telefone lá nosso é 3721-4003, que é o fixo, mas você também pode entrar em contato pelo WhatsApp, que às vezes é mais prático até pra gente responder pra vocês, que é o 992593878, ou nas redes sociais, que é Fisioclínica Caldense, tanto no Instagram quanto no Facebook. E pode entrar lá no nosso Instagram, que lá tem vários antes e depois e muitos depoimentos de pacientes para vocês verem, de pessoas reais. Quem sabe você estava esperando um momento para poder mudar de vida, mas eu não conheço ninguém que foi lá na Michele. Entra lá, que muitas vezes aparece paciente lá para mim que fala isso. Nossa, Michele, eu já tinha ouvido falar do programa, eu já sabia de pessoas que faziam, mas eu nunca tinha me interessado. Mas a hora que eu vi que um fulano, um amigo meu, ou uma pessoa que eu conheço de vista, emagreceu e foi na sua clínica, eu me motivei mais pra procurar. Michele, no primeiro mês de tratamento, alguém que faça tudo certinho, uma pessoa, vamos pegar uma pessoa que tem que perder 30 quilos, e que faça tudo, que siga e começa a realmente a ter uma consciência do problema e se dedicar, perde quantos quilos? Em média? Depende, eu sei que depende de cada pessoa. Mas em média 10 quilos. Por quê? O primeiro peso que ela vai perder é muito líquido. Ela tá muito inflamada. Tá. Então, é excesso de líquido. Então, consegue. Depois é um pouco mais demorado por conta de ser gordura mesmo, propriamente dito, que é um trabalho mais árduo. Mas o primeiro mês, uns 10 quilos. Tá. Rapidinho, nós estamos no final. O que é que vocês colocam aqui na orelha da pessoa? É auriculoterapia? Isso, é uma parte da acupuntura que trabalha muito bem vícios, compulsões e ansiedade. São umas sementinhas que a gente coloca em pontos específicos nossos. Porque é o feto, né? É o nosso feto. É onde tem correspondência de todos os nossos órgãos e sistemas pela orelha. Então a gente consegue trabalhar a partir dali para deixar a pessoa mais calma, menos ansiosa, mais controlada. Tem os florais também, né? Os florais. Então a gente trabalha com o paciente tudo. Igual eu falei, a gente dá a mão e vai. Então ele tá amparado 100%. Holístico, né? Nós somos seres holísticos, ou seja, nós somos tudo isso, não é mesmo? Michele, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, viu? Quero que você leve uma lembrança do nosso programa, Saúde em Seu Lar, para você colocar lá na sua clínica. Muito obrigada. Esse coração tá saudável, tá? Ele tá limpo. Ele tá limpo, ele tá ótimo, tá? Ele já passou aí pelo Afinice. Tá magrinho. Tá bom? Muito obrigada, e que você possa aí continuar dentro da sua capacitação, do seu profissionalismo, né? Fazendo a coisa de forma séria, isso é muito importante, porque o que a gente vê de charlatanismo por aí, milagreiros e tudo mais, é um absurdo, né? Parabéns, que Deus continue iluminando e ajudando as pessoas a serem felizes, tá bem? Muito obrigada. Tá bom? A vocês quero agradecer a audiência, quero agradecer o carinho, mandar um abraço a todas as cidades que acompanham o programa Saúde em Seu Lar, dizer que nós fazemos com muito amor, porque o que nós queremos é ajudar você a ser feliz, a se cuidar, promover, ter promoção à saúde, prevenção às doenças, porque o melhor medicamento que nós temos é a prevenção. Vamos nos amar, como diz a Michele aqui, vamos ser felizes e vida pra frente, né? Um grande abraço e até a próxima semana, claro, se assim Ele permitir. Até lá!